Boa noite aí para todo mundo. Tudo bom? Vamos lá. Mas a gente tem lembrar vocês que nós estamos abrindo um pouco o protocolo de uso obrigatório de máscara. Por quê? Né? Porque graças a Deus, graças às vacinas, né, a gente está num período de estabilidade, o que é bom. Entretanto, né, a gente gostaria que todos fossem bastante conscientes em relação a uma gripe que tivesse, uma conjuntivite, enfim, alguma coisa que pudesse contaminar outras pessoas, aí no caso viriam com a máscara, tá? Do contrário, se a pessoa está saudável, ok, sem problema nenhum. Então vamos liberar a máscara, mas com as condições assim, de responsabilidade de cada um em relação ao outro, tá? Que esse é o grande problema, né? A gente não tem que pensar em nós, a gente tem que pensar em nós e nos outros, não é isso? Então, fique mais à vontade hoje com a questão da máscara. Hoje temos o nosso convidado especial, sempre, nosso amigo Eugênio, põe ou não põe, está aqui, põe ou não põe. Acho melhor não colocar, porque vai falar, vai se tirar. Né? E a gente vai começar a fazer a nossa meditação. A Rusa já chegou aqui na casa? Está aqui perto de mim. Bom, a nossa mensagem de hoje é sempre do livro, né, Reflexões, que é um livro psicografado. E hoje saiu para a gente sobre a culpa. É bem interessante esse texto. A culpa traz a dor da alma e uma tristeza profunda. Precisamos aprender a entender que só fazemos o que está dentro de nossas possibilidades em determinado momento. Temos que aprender a lidar com nossas limitações e, principalmente, a ter compaixão com nós mesmos e com o nosso próximo, entendendo que cada um tem seu caminho e está num estágio diferente. Todos temos sentimentos a serem trabalhados. Não podemos esperar e muito menos exigir que todos tenham a mesma visão. Nada acontece antes da hora. Tudo tem seu tempo certo. Como a borboleta, que tem a hora certa de sair do casulo, temos também nosso momento de desabrochar. E aí surge a nossa clareza. Nossa visão se expande e conseguimos compreender a vida. E aí surge o poder curativo do abraço, do carinho e da atenção. Atitudes poderosas, capazes de dissolver qualquer culpa. Quantos problemas poderiam ser dissolvidos só com um pouco de carinho e com um abraço que acolhe e conforta a todos? Precisamos aprender que apenas aquilo que cultivamos em nosso interior levaremos para o verdadeiro lar quando retornarmos. Tudo mais que ficará aqui nos foi oferecido como ferramenta de aprendizagem. E nada melhor do que um abraço apertado, de despedida e outro de acolhida. São dois lados onde teremos que conviver, mas a mesma carência de amor, carinho e compreensão. Assim seja. Bom, meus irmãos, como sempre, a gente tem alguns minutinhos de meditação. Então, vamos apagar as luzes, a Sônia vai orientar e vamos seguir os passos aí que a Sônia der. Boa noite a todos. Vamos fazer então o nosso relaxamento. Vamos fechar os nossos olhos, respirar profundamente, soltar o ar, para acalmar nossos corações, para que a gente fique tranquilo, longe do tumulto da rua. Vamos descruzar as pernas, soltar as mãos no nosso colo. Faça da sua respiração um ato consciente de desvencilhar-se dos problemas do dia a dia.
Respire então profundamente, solte-se, relaxe, abandone todos os problemas. Respire mais uma vez profundamente. Sinta que seu corpo ganha espaço no chão. Sinta que você é recebido com muito carinho pelo solo. Procure agora imaginar que você está num lugar tranquilo. Você está à frente de uma bela montanha. Visualize. Imagine. Procure criar uma imagem mental. Você está de pé, bem à frente de uma escada. Observe essa escada. Observe seus degraus. Essa escada está subindo para uma grande altura, esculpida numa montanha. Observe tudo que está ao seu redor. Sinta a natureza à sua volta e sinta a emoção que esse momento lhe traz. Observe como você se sente frente a essa escada. Observe suas emoções. Aventure-se, ouse. Suba essa escada e venha observando que à medida que você sobe, sua visão de tudo que está à sua volta vai se transformando. Se algum medo ou ansiedade vier à sua mente, simplesmente respire profundamente. Respire profundamente e entregue essa emoção à chama dourada. A chama dourada é a chama da sabedoria. Respire profundamente, procurando focalizar sua atenção ao final dessa escadaria. Você verá um jardim com as mais lindas flores. A cor amarela predomina. Observe esse jardim. Observe as flores. Observe também se há outras pessoas à sua volta. Observe se aparece junto a você um mentor. Se assim for, preste atenção a tudo que ele disser. Tudo é importante. Observe se as flores, se os canteiros estão bem cuidados. Observe os detalhes, pois eles refletem a forma que você faz contato com sua luz, a luz do saber. Se desejar, cuide das plantas. O importante é você estar em contato com a chama amarela. Peça nesse momento alguma resposta sobre algo que é necessário esclarecer. Sinta que naturalmente a resposta vem até você. Poderão ser imagens com os fatos e pessoas envolvidas, poderão ser frases que aparecem escritas como faixas nesse jardim, ou ainda o sentimento de que a solução está próxima, pulsando no seu coração. Sinta-se em paz nesse jardim. Agora, prepare-se novamente para descer essa escada e despeça-se desse jardim. Venha voltando para o seu corpo. Respire então profundamente e venha vestindo novamente o seu corpo. Respire e leve o ar às suas extremidades. Movimente seus pés, movimente suas mãos. Calmamente venha despertando, venha abrindo os olhos para o seu dia de uma forma melhor, mais positiva, mais luminosa. Você se sente livre, alegre e feliz. Que assim seja, graças a Deus. Bom, meus irmãos, vamos fazer uma prece.
dando abertura à reunião, né? Deus Pai de misericórdia, Jesus nosso Mestre, guias protetores espirituais desta casa, neste momento pedimos proteção para a palestra que vamos ter, que nosso irmão seja inspirado, entrega para nós as melhores lições e que possamos, Senhor, ao final disso tudo, sair daqui colocando em prática os ensinamentos recebidos. Que assim seja, graças a Deus. Meus irmãos, o tema da nossa conversa de hoje é ciência e religião, um encontro da razão com o coração. De uma entrevista num programa de televisão bem conhecido, onde um médico, um estudioso, mostra os efeitos, por exemplo, da oração numa perspectiva dos estudos. Sabe que quando eu tive minha época de profissional, 36 anos e pouco, de magistério superior, eu era o verdadeiro cão procurando cola. E ficava todo satisfeito quando eu a encontrava. Bom, meus irmãos, o videozinho foi poderia ter usado N coisas diferentes que eu digo também, para mostrar algumas pesquisas que são feitas, que hoje em dia a ciência, o nosso sistema de estudo científico tem avançado e penetrado, esclarecido coisas que intuitivamente as tradições sapienciais já sabiam há muito tempo, embora não conseguisse explicar, às vezes, uma linguagem que atendesse ao sistema científico reinante. Então, o que o filme mostra, esse videozinho, foi uma reportagem interessante, porque é objetivo pequeno, onde ele mostra os setores cerebrais que são ativados pela fé, numa oração, num pensamento positivo, né? E provando os resultados disso, segundo pesquisas já realizadas, sobre o que a gente pede, o que a gente deseja, evidentemente, se o merecimento houver, mas a atenuação de toda a tensão que existe em torno de alguma coisa, seja uma doença, mesmo que não tenha uma cura imediata, completa no nível físico, né? Seja um mal-estar psicológico. Então é muito interessante a pesquisa, porque a pesquisa prova o que muito antes e principalmente depois de Jesus, sobre prece, sobre oração, o poder dela, o Evangelho fala. Então é isso. Eu resolvi trazer esse tema, ciência e religião, encontro da razão com o coração. Então, sem entrar nas questões dos lóbulos, ali, das coisas que o médico quer falar, nós temos aqui, né? Imaginem nosso cérebro dividido ao meio entre o hemisfério direito e o hemisfério esquerdo. E depois, cada um desses hemisférios cerebrais, então aqui, cada um dos hemisférios cerebrais divididos em dois também. Só para usar uma referência, poderia ser outra, vamos usar essa, do teste de Mott, que vê as predominâncias cerebrais. E vou projetar sobre esses 4 pedaços as funções que Jung estudou. A razão, a intuição, Jung chamava de sentimento, eu só, como gosto de rimar, vou chamar de emoção, mas de sentimento, e as sensações. Tá? Então, no nosso hemisfério esquerdo superior, esquerdo inferior, direito superior, direito inferior. A razão está focada principalmente, a razão no sentido da análise, no sentido de tudo que pode ser comprovado, né, por um sistema analítico, né, racional. Está no equivalente ao hemisfério esquerdo superior. Estou generalizando, tá? Porque não vou falar em lóbulo, essas coisas. No hemisfério esquerdo inferior estão localizadas basicamente as sensações. É tudo aquilo que vem através dos nossos sentidos físicos. Visão, audição, tato, paladar, né? São os 5 sentidos físicos, por exemplo. Já no hemisfério direito, nós temos na parte superior a intuição. E no hemisfério direito, a parte inferior, o que Jung chamava de sentimento, eu, para rimar, estou chamando de emoção. Aí olha que coisa interessante, só para fazer uma pequena análise com o movimento humano, né? O nosso padrão motor
de deslocamento, eu não vou muito longe não, até porque senão não volto. Aqui, é esse daqui, a gente anda assim, ou a gente anda assim. Assim. O padrão é cruzado. Quanto mais nós coordenamos os nossos movimentos, melhor o nosso desempenho na caminhada, na corrida. Também quando você está se treinando lá os atletas, já vemos as crianças na escola, nas unidades de atletismo, nós damos uma opção de educativozinhos para eles fazerem, dentro da corrida, cordinhas elásticas, etc, etc, etc. Bom, quanto mais ele harmoniza essa coordenação, mais ele se desloca e se equilibra. Não funciona diferente aqui. O hemisfério direito inferior, onde estão nossos sentimentos, nossas emoções, coordena com o hemisfério esquerdo superior, onde está a nossa racionalidade, a nossa razão. Se vocês pensarem agora em qualquer situação da vida prática da gente, da vida da gente, que de certa maneira não há uma conversa nem sempre consciente entre os nossos sentimentos e a nossa razão, vocês me avisem agora. Quando eu falava isso na faculdade, eu dizia assim na primeira aula, você faz o seguinte, se você descobrir, você hoje saia daqui, já te dou 10, e ainda tem direito de chegar na porta, virar para mim e fazer assim. Até hoje ninguém conseguiu fazer, porque não há. Por outro lado, tudo aquilo que teus sentidos físicos podem apreender, as sensações que nos localiza fisicamente nesse mundo onde nós estamos vivendo. E tudo aquilo que está no hemisfério direito superior, a intuição, que você não pode ver, tem que sacar. Aqui estão as atividades de controle. Ali estão os fatos que você pode comprovar. E lá estão aqueles outros que a gente recebe, saca, né? Mas não tem como ver diretamente nem nada. É quando nós coordenamos isso, nós somos esse conjunto. Aqui está o drama da fé, por exemplo, né? A questão do Tomé, né? Então, quando a gente faz esses testes, esse, por exemplo, que eu estou citando, o conjunto é 40. Você tem, às vezes, aqui um número, não importa, só uma referência de... Então, vamos lá, voltando aqui. Então, essa coordenação é importante para a gente. Aqui está o drama da fé, tudo aquilo que você tem que acreditar, que ver internamente, sem ver, não é? Tanto é que era um dos dramas, não é? Então, que Jesus teve que fazer deixar Tomé tocar nele, né? Dentro segundo as nossas histórias, sentir a ferida dele, para tirar ele mesmo, por aí vai. Bom, o problema maior é que a nossa educação, estou olhando para uma professora, quando eu digo nossa, não é só nacional, não, predomina o paradigma newtoniano cartesiano, que está em cima do hemisfério esquerdo. Hoje se fala no paradigma holístico, às vezes, que integra essas questões. Então, não é uma coordenação, não é um equilíbrio, é uma coordenação. Agora, cada um de nós está equipado, tenho minhas ideias, mas não posso externá-las, porque são minhas, não está... equipado, quando desceu lá de cima, com o quanto de emoção, o quanto de sentimento, o quanto de razão, vai pesar na tua forma de ler o mundo e de responder a esse mundo. Claro que isso é reeducável, a gente faz até esses testes lá quando trabalha com algumas atividades, que é para poder existe atividades como se fossem educativos, exercícios, para você ter um maior controle. Vou dar um exemplo pessoal. Primeira vez que eu vi esse teste, eu vi na cadeira de negociação no MBA em Gestão de Negócios do IBMEC. Lá era dado com uma finalidade. Tem outros detalhes que eu não falei aqui, não é foco do assunto. Lá era dado o seguinte, para você estar conversando com as pessoas, pela palavra que ela usa, por uma coisa ou outra, você sacar qual é o que predomina nela.
e você usar uma linguagem, uma fala de maneira a se entender com ela, eu diria manipulá-la. Tentar se entender, mas mesmo que não seja uma manipulação de engano, é uma forma de você se fazer ouvir nela. Vou dar um exemplo também disso prático. Eu vivia falando, quando estava lá na reitoria acadêmica, para as dirigências da instituição maior, a importância de a gente investir na qualidade do ensino e essa coisa toda. Quando eu resolvi fazer, e aí tinha aquelas discussões, quando eu resolvi fazer esse MBA, era para tentar entender a linguagem deles, para começar a falar uma linguagem mais de negócio. Então eu parei de falar naqueles meus ideais pedagógicos, que não eram errados, mas era a forma como eu os colocava que não ajudava que eles entendessem, mesmo quem quisesse. Aí eu passei, em vez de falar que era qualidade de ensino, eu passei a falar em números de evasão. Passei de falar em outras coisas que o olhar de planilha entendia. É só uma questão de conversa, não é verdade? Bom, segundo minha mãe, eu sempre fui um enrolador. Bate com o assunto, né? Eu não digo enrolar, eu digo você conseguir se fazer ouvir por uma pessoa que não tenha a mesma forma de olhar. E aí, eu quando fiz o teste lá nessa cadeira, deu 2 em razão, que é baixíssimo, e deu em emoção 13, que é altíssimo. Deu em sensação 13, em intuição 12. Bem equilibrado, a luta da fé mesmo. Puxa para lá, puxa para cá, essa coisa toda. Mas esse 2 aqui me revoltou. O conjunto tem que dar 40. Esse 2 me revoltou. Que é eu? 2 de razão? Só dirijo lá um setor, sei que, papá. Aí eu fui falar com a professora. Ela foi explicando com a linguagem dela e eu fui entendendo como eu podia entender. Aí ela está falando, não estou ouvindo muito o que ela está dizendo, não. Mas comecei a pensar na minha vida, olhar para trás na minha vida, coisas pequenas, grandes, e aí cheguei à conclusão que o teste era correto. Até que hoje, quando eu faço uns trabalhos ali de pontos, umas coisas, eu uso ele para que a pessoa aumente a consciência da pessoa, porque ela acha que não, como eu fiquei revoltado, com 2 de razão, mas é. Aí eu lembrei, por exemplo, quando eu aceitei o carro, que me convenceram que estava indo para uma outra instituição, não sei o quê, me convenceram no carro, ele me pegaram, falaram assim, a gente vai sentir falta de você, não sei o quê, não sei o quê, não sei o quê. E eu fui me enchendo, meu sentimento, gosta de mim. Quando eu estava na porta, aí eu virei para trás exatamente isso. Professora, que era a dona, professora, quanto é que eu vou ganhar mesmo? Aí é que eu me preocupei, mas eu fiquei entusiasmado com aquela coisa, o elogios, aquela coisa, pegou meu orgulho e mostrou que realmente eu gostava. Então eu passei a olhar. Existem exercícios para a gente melhorar isso. Que é aprender a contar até 10, por exemplo, tomar uma decisão que tem a ver com uma compra, por exemplo. Né? Ter cuidado para não fazer julgamentos precipitados sobre certas questões. É uma questão de coordenar, não significa obrigatoriamente equilibrar. É segundo o contexto da vida. Tudo isso para falar que a ciência nos ajuda, inclusive na questão espiritual. E eu me baseio muito, hoje eu estou, tem gente que gosta de dizer que sou, né? Eu estou na espírita, né? Estou vamos dizer, em cima principalmente do kardecismo, estudando etc. e tal. E o criador do kardecismo, né, Allan Kardec, ele era um cientista. Né? Quem conhece, né? Eu até botei o currículo dele, na verdade, Hippolyte Léon Denisard Rivaio, né? Nascido na França, família de advogados e magistrados, se assistiu ali pela ciência e pela filosofia, foi estudar na escola de Pestalozzi, se tornou um discípulo de Pestalozzi, um dos braços centrais do trabalho, falava 5 línguas diferentes, não é à toa, porque quando a gente ouve a história, né, que ele usou o método científico e perguntava em vários lugares, aquilo, assim, mas devia ser difícil, sem
sem um computador, né, aquela coisa por carta, tudo ainda entender. Então ele falava 5 idiomas, ainda entendia o sexto, né? E era um pesquisador, doutor em medicina, bacharel em letras e em ciências, então ele tinha um currículo, né? Olha só, fundou e lecionou áreas como filosofia, astronomia, física e química. Então tinha realmente uma condição de entrar no trabalho científico. E resolvi cruzar as questões dele aqui na nossa fala com outra pessoa que me encanta profundamente, que é Einstein, né? Também um homem de ciência, esse claramente reconhecido como um homem de ciência, né? Que inclusive através das teorias de relatividade, isso e tudo, hoje ajuda a entender certos fenômenos na área espiritual, entender sobre um pensamento científico, no sentido da ciência sistematizada científica. Então eu peguei aqui, vamos pegar então os conceitos de religião em que eu me baseei, e o de ciência. Ciência refere-se a qualquer conhecimento ou prática sistemática, sistematizado, combinado. Em sentido restrito, quer dizer, preciso, rigoroso, em linguagem da própria ciência, ciência refere-se ao sistema de adquirir conhecimento baseado no método científico. O método é caminho, né? Um caminho de obtenção de informação, bem como a um corpo organizado de conhecimentos conseguidos através de tais pesquisas, sistematizadas assim, que foi o que ele fez na área religiosa. Também o conceito de religião. Religião é também um conjunto de princípios, crenças e práticas doutrinárias religiosas baseadas em livros sagrados que unem seguidores numa mesma comunidade moral chamada igreja, no sentido geral, né? A religião é geralmente definida como um sistema sociocultural de comportamentos e práticas, moralidades, crenças, visões, etc, 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 sagrados, ética, organizações, e geralmente relacionam a humanidade com elementos sobrenaturais, transcendentais e espirituais. No entanto, não há consenso acadêmico no âmbito científico, do que seja precisamente a constituição de uma religião. Aí eu vou usar um livrinho que eu gosto muito, chama-se Fala Preto Velho, esse livro. No seu capítulo 5, tem uma médium que chega para o orientador espiritual dela, que no caso ali é um preto velho, e diz assim: meu pai, eu queria saber, eu estou em dúvida, eu gosto muito da Umbanda, mas tem algumas coisas na Umbanda que de alguma maneira não me atrai. E também tem um profundo estilo pela visão espírita. Eu devo ser médium na Umbanda ou no Espiritismo? Aí ele diz assim, vou usar até o termo, musanfia. Enquanto você não se decide, não se preocupe com isso. Seja médium do amor. Seja médium da tolerância. Seja médium do bom caminho. Ele foi dizendo, o capítulo é imenso, lindo por sinal. E vou dizer. Aí chega um determinado momento que ele diz assim: não é a religião que torna o homem feliz, mas sim o amor, a vida, em sintonia com o bem. Religião é o caminho, ser melhor é a meta. E lembrando a fala de Jesus, que está no Evangelho, que diz assim, né? Nem todo o que me diz Senhor, Senhor, entrará no reino dos céus, mas só aquele que faz a vontade de meu Pai, que está nos céus. Está em Mateus 7, versículo 7, 21. E aí eu enfatizo, porque o livro enfatiza, Jesus não diferencia Umbanda, Espiritismo, Catolicismo ou religião evangélica. Para ele, são apenas salas de aula na Universidade da Vida que têm o único propósito de lecionar as preciosas lições que nos vão libertar perante a nossa própria consciência. Aí estamos com os dois conceitos, né? Religião e sobre ciência, estou me baseando neles. E aí eu fui ao Evangelho segundo o Espiritismo, que é um dos que eu mais atualmente tenho olhado. Existe lá um determinado capítulo, na verdade no capítulo 1, não vim destruir a lei,
item 8, que nos é dito: a ciência e a religião são duas alavancas da inteligência humana. Uma nos revela as leis do mundo material e a outra as leis do mundo moral. Mas uma e outra, tendo o mesmo princípio que é Deus, não pode contradizer-se. Existe um livrinho justamente que tem esse confronto. Chama-se Einstein e Kardec. Conexão entre ciência e a fé, aonde eu me inspirei para a gente conversar um pouco, como estamos fazendo. Escrito por Nelson Moraes. Lá é dito o seguinte: uma coisa é certa, necessitamos tanto da ciência, aí eu olho ciência como estudo. Quando vocês estão aqui, nós estamos estudando. Quando eu preparei aqui, estou falando para vocês, estou estudando. Por quê? Porque os dois ouvidos mais perto da boca que fala são os meus. O que está precisando mais sou eu. Não é? Então eu estou ouvindo, estou estudando. De alguma maneira, eu estou ouvindo vocês. Não vou nem falar telepatia, mas eu estou vendo nos olhos as aprovações da graça, o acolhimento da fala, a dúvida, né? São nos olhos. O poeta dizia que nas janelas da alma, né? Quando ensinava a defesa pessoal, eu dizia que é por aí que a gente vê quando o golpe vai ser desferido. A mão engana, mas os olhos. E lá na adolescência, eu adoro esse exemplo, só para recordar com saudade, quantas vezes a boca dizia não e os olhos diziam um pouco assim, insiste um pouco mais que assim. Já vi que muita gente passou pela adolescência há pouco tempo, ou ainda guarda as lembranças, né? E a gente vê isso a toda hora, conversando, dialogando, né? Instruindo, inclusive pelos olhos daqueles que dão passividade, a gente vê às vezes a verdade ou não do espírito que ali está se manifestando. Não é pela palavra, que a palavra engana, né? A palavra ludibria, claro que a expressão dela nos ajuda. Mas voltando aqui, como a religião, então, assim, tanto a ciência como a religião, nossa filosofia, como da religião, nossa filosofia da vida é andar sobre as duas estradas. Tal é a importância de cada uma para o homem a avançar em sua evolução. Então, o estudo é importante, né? Mas ele sozinho não resolve. A prática desse estudo, e não é só a prática formal, é a prática das atitudes, é a prática, é o estudo da aplicação, né? Coordenando razão, emoção, o que você pode ver e o que você deve cada vez mais se libertar para sentir. Voltando ao Evangelho ainda nesse capítulo, diz o seguinte: a incompatibilidade que se pensou existir entre essas duas ordens de ideias prende-se a um defeito de observação e a muito exclusivismo de ambas as partes. Daí um conflito do qual nasceu a incredulidade e a intolerância. É verdade que de uns tempos para cá, da perspectiva do paradigma holístico, isso está se aproximando, né? Ciências e religião estão se entendendo. A pesquisa vai mostrando, os métodos vão comprovando, outros estudos tem vários por aí, os palestrantes vão apresentando várias coisas que vão tendo acesso e a gente vai sentindo na gente mesmo, né? Einstein dizia o seguinte, nos lembrando: ora, ainda que os âmbitos da religião e da ciência sejam em si claramente separados um do outro, existem entre os dois fortes relações recíprocas e dependências. Embora possa ser ela, a religião, o que determina a meta, a religião aprendeu com a ciência, no sentido mais amplo, que meios poderão contribuir para que se ataquem as metas que estabeleceu. Um dia, numa psicografiazinha, eu vi isso daqui descrito de outra maneira. Eu estava recebendo um carão daquele que estava comunicando, que dizia assim para mim, eu vou mais ou menos as palavras, eu tentei achar ela, eu guardo, mas não consegui achá-la, queria ler exatamente como estava lá. Na hora veio mais ou menos assim: meu irmão, deixe de refletir tanto na tua caminhada. Decida com o teu coração e usa a sua mente apenas para operacionalizar as decisões do coração.
Bom conselho corretíssimo, de sentimento com razão. Porque às vezes você quer uma coisa, seja num relacionamento, mas como chegar? A tua razão vai te indicar a melhor forma, né? De chegar, de conversar, de falar. Você está no emprego, quer dialogar de alguma maneira, buscando alguma coisa, está numa negociação, está conversando com alguém em casa diferente, um filho mais, vou dizer assim, mais instável a discussões, a conversa, né? Ou um outro que precisa ser instado a colocar para fora aquilo que tudo tem dentro. A decisão vem do coração, o afeto, a vontade de ajudar. Mas como ajudar? Como iniciar aquela conversa? Aí a tua razão tem que te orientar. A gente vem aqui, às vezes, nas casas espirituais, buscando uma série de ajudas, né? Como dizia um amigo meu que é dirigente de uma casa espiritual no Rio, chega aqui, a gente dá aquela limpeza, lava, depois sai daqui e faz igual a cachorro depois do banho. Chega lá fora, se enrola de novo todo na sujeira, começa tudo de novo. Então você veio aqui, recebeu orientação, viu a tua fragilidade, recebeu ajuda, mas você tem que usar a tua razão, motivada pela vontade do teu coração de mudar, de alterar, como? Organizando os teus procedimentos. É fácil? Se fosse fácil, estava moleza, né? Mas é abertura para novas ideias, é conhecer as tuas fragilidades, as tuas possibilidades. Entrei logo em Irmã-se do Fogo. Passo para a reforma íntima. Postura de aprendiz, conhece a ti mesmo, e aí os outros passos que vão se seguindo a esses. Ainda em Einstein, ele diz o seguinte: a ciência, porém, só pode ser criada por quem esteja plenamente imbuído da aspiração, da verdade e do entendimento. A fonte desse sentimento é o coração. No entanto, brota na esfera da religião. A religião nos ajuda a estimular. Aqui podemos lembrar Jesus. Eu sou a verdade, o caminho e a vida, né? A religião nos motiva. Não é a religião pode motivar. É a tua religiosidade, na medida que você compromete com a religião, né? Eu não estou na religião por causa de alguém que eu gosto. Isso me ajuda. Eu estou na religião, ou sigo aqui nesta casa ou em outra, pelos compromissos que a casa me atende naquele momento, né? Pelo caminho que me aponta, pela orientação que me dá, né? E é importante que dos dois lados, de quem caminha, que vem buscar, e de quem está aqui para ajudar, haja esse entendimento. Que Cristo foi só um, e mesmo assim não foi entendido, e até hoje a gente busca compreendê-lo direito. A esta se liga também a fé, a religião, na possibilidade que as regulações válidas para o mundo da existência sejam racionais, isto é, compreensíveis à razão. Não posso conceber um autêntico cientista, isso é isso aí que está dizendo, o senhor não, hein? Sem a fé profunda. No capítulo do Evangelho que fala sobre fé, né, diz lá que a fé é humana ou divina. Ela é humana na medida em que ela desperta no homem, o ser humano, as possibilidades das suas potencialidades, né? Da vontade de conseguir alguma coisa pela qual ele está interessado. E é divina na medida em que ele olha o futuro celeste. Os processos científicos e a condução nossa da religião e daqueles que nos conduzem deve acomodar essas duas coisas. Deve acomodar as potencialidades que se tem de realizar com o compromisso do que se está realizando. Aí há uma crítica no livro, que eu não coloquei aqui, mas muito importante, de como é que os procedimentos científicos e as descobertas são utilizados egoisticamente, muitas vezes, em favor do dinheiro, né? O Dr. Milton Pacheco me contou uma história. Eu falo do Milton Pacheco, eu sei que muitos de nós gostam dele, trabalham há muito tempo, é
um amigo, além de ser um vilão quando ele quer que eu emagreça mais do que eu quero emagrecer. Mas fora esse momento, ele só dá boas dicas. Então, o Milton Paixão uma vez me contou uma história, conversou sobre o negócio de remédio, que ele disse eu vou furtar os nomes. Um brasileiro que fazia parte de uma equipe de um laboratório imenso, alemão, ele descobria, fazia parte, eu conto para ele descobriu lá um remédio que resolvia, acabava com determinado tipo de moléstia. E foi apresentar à organização maior da casa, aos CEOs, etc. E quando eles estavam apresentando, determinado momento, quando acabaram, curava. Quando acabaram, diz que o CEO maior levantou, deu um burro na mesa, falando aquele alemão forte, né? Diz o seguinte, eu ia mandar, eu tinha mania de representar, não, eu absorvi o ato, né? Aqui não se faz dois remédios, o que mata e o que cura, porque aí não dá continuação a todo esse processo daí, né? O grande criador de desenvolvimento desenvolveu os estudos sobre energia atômica, colocou cabo à sua existência, né? Mais propriamente dito assim, porque o que ele estudou não era para fazer a bomba. O Oppenheimer, né? E aí a gente pode ver outros tantos, né? O nosso Ícaro redimido, Santos Dumont, fora as problemáticas todas que ele tinha de resgate, quando ele viu o que ele criou ser usado por bombardeios, isso e aquilo, também ficou desesperado. E isso acontece com todo mundo. Por isso que a religião... Eu acho que aí ainda tem, sabe, Renan, para dar uma ajudinha, por causa do Ícaro redimido mesmo, o que mais desorientou ele foi o fato de que ele foi ao governo dar a sugestão de que aquela invenção dele pudesse ser usada também, né, para conquistar outros povos. Então aí a coisa ficou mais feia ainda. E isso é aquela carga que ele traz, que era para ele redimir aqui. Não conseguiu. Não conseguiu, né? O escorregão, mas nós damos os escorregões. Porque quando eu olho no meu tempo de gestão lá, daquele pedacinho que eu gestava, eu vi quantas vezes, me considerando quase vítima, hoje eu não me considero assim, eu cedi as planilhas. Eu brigava, mas em determinados momentos a manutenção do cargo, entre aspas, de confiança, fazia com que você cedesse alguma coisa que não era adequado. A gente suporta isso por um tempo, alguns pela vida toda, mas depois vamos ter que nos libertar, como diz fala Preto Velho, diante da nossa consciência de determinado momento. É por isso que nós voltamos para cá. Tantas vezes voltaremos outras tantas. Estou falando de mim, não de vocês, que eu sei que vai todo mundo aqui sair de asas para um outro planeta mais Se encontra no umbral. regenerado. Mas... Bom, Einstein e Kardec, né? Kardec dizia o seguinte, uma coisa da fé que é importante. A fé inabalável só é aquela que pode encarar frente a frente a razão em todas as épocas da humanidade. Então nossa razão deve estar nos acompanhando. E Einstein dizia o seguinte, pois uma doutrina não é capaz de se sustentar à plena luz, mas apenas na escuridão dogmática. São as dogmáticas e os dogmas dentro de algumas que assim não se autoconsideram. Está fadada a perder sua influência sobre a humanidade com incalculável prejuízo para o progresso humano. Da mesma maneira que nós abraçamos certas formas, certas filosofias, certas coisas, e ao invés de caminharmos, quando olhamos através delas, nós regredimos. Só aí eu também lembro o seguinte, o que se fala sobre o progresso moral e o progresso intelectual. O progresso que anda mais rápido no homem, isso é o Evangelho que fala, é o progresso intelectual. Necessário o desenvolvimento para esses desafios que a gente tem, né? Mas ele nos traz, em função dos resultados materiais que ele propicia, ele nos traz ampliação do que já existe em nós, do egoísmo, do orgulho, e aí o nosso progresso moral, que é o que nós estamos precisando aqui. Kardec mesmo, lá no Livro dos Médiuns, tem uma passagem interessante,
que ele estava assim, Kardec, estou falando respeitosamente, mas naquela linguagem meia chula que eu gosto às vezes de brincar. Kardec era um pé no saco da espiritualidade, porque ele era um senhor pesquisador mesmo, ele perguntava, quem perguntava. Se a gente olhar aquelas perguntas no livro dos Espíritos, ele foi esmiuçou mesmo. Então, ele Protótipo do Caxias, né? Aí eles disseram para ele o seguinte: meu irmão, estou usando minhas palavras, não me lembro exatamente como é que está escrito lá. Meu irmão, não é hora ainda de vocês saberem ou terem acesso a esse tipo de conhecimento. Vocês não vão entender. Tantas coisas que nos ensinam, a gente não, né? Depois de um tempo cai a ficha, como diz o outro. O momento da humanidade é o momento do aprendizado moral. As outras coisas que nós ensinamos é apenas para mostrar a relação e a comunicação entre os dois lados e se entender que existe alguma coisa a mais, estou usando as minhas palavras, do que aquilo que está em torno de vocês, né? E aí está e continua. Temos que reconhecer que a partir do momento em que a religião ficou viúva da razão, são os dogmatismos, é o misticismo em exagero, né? E a ciência foi escravizada pelo poder econômico, o homem tornou-se órfão da verdade. A verdade que Jesus fala: eu sou o caminho, a verdade e a vida. A verdade do equilíbrio. Hoje, uma passagem lá no estudo que a gente estava fazendo, nesse outro livro, que eu não vou, não se assuste que eu não vou falar nada dele agora, Caminho, Verdade e Vida, no capítulo 140, a gente está estudando 142 lá no grupo, e eu me lembrei do Evangelho, tem uma passagem no Evangelho que chama-se O Homem no Mundo. Eu gosto muito dessa passagem, eu acho ela bacana, e diz lá, instruções dos Espíritos do Homem no Mundo. Aí diz lá assim: não penseis, mais ou menos as minhas palavras, não penseis que induzindo-os ou estimulando-os, uma dessas duas, constantemente a introspecção e a oração, queremos que vivam uma vida mística. Aí tem um não desse tamanho com ponto de exclamação. Não. Vivei dentro das necessidades do mundo, eu não gosto da palavra, mas é como está lá, onde estás condenados a viver. De certa maneira, pelo que a gente entende doutrinariamente, é uma condenação, né? Precisamos da bola na caminhada, estamos aqui para refazer isso, para reparar, para reaprender, etc. Tal, como se fosse um sistema de reabilitação em um presídio nesse ordem, né? Não esse que a gente tem aí, claro. E então, condenados a viver. Não, né? Como eu disse, viver de acordo com as necessidades dos homens do seu tempo. Inclusive, olha o termo que está lá, na minha tradução do Evangelho está. Inclusive, segundo as suas frivolidades. Está entre aspas, mas está lá, frivolidade. As coisas pequenas, dia a dia, banais, etc. Mas santificai-as na inspiração de Jesus. Você não vai deixar de buscar o conforto, não vai deixar de buscar o alimento que nos satisfaça, mas não vai fazer isso a mais do que se precisa, entre o necessário e o supérfluo, o equilíbrio. Cada um tem o seu. Não é regra que eu dogmaticamente digo. Cada um tem que sentir e cada um vai responder pelo aquilo que sente, pelo aquilo que fizer. Isso é pedagogicamente, né, perfeito na visão divina. Mas nos referimos, então um consegue dar um passo maior, um consegue dar um passo menor, a gente coloca um limite aqui. Eu já não quero tanta coisa como eu queria muitos anos atrás. E não é porque eu tenho mais do que muitos anos atrás. Teoricamente seria, né? Trabalhei. Não, eu tenho menos do que eu tinha. Não consigo mais trocar o carro todo ano. Tive com uma Merivazinha muitos anos atrás. Mas eu trocava o carro todo ano. Tinha um preço. Tinha um preço. Não só do carro, o preço da vida, o preço do envolvimento, o preço de ceder algumas coisas das planilhas, de aprovar. Tinha um preço. O preço de manter aquela empresa, né? Tinha um preço, mas, né? Já não ligo tanto para, pai, tu vai sair assim? Eu digo, filha, se eu me enfeitar um pouco mais, a concorrência vai ser incrível junto à sua mãe, porque eu ainda estou um gato. Aí diz assim, velho, né, pai? Gato velho. Pois é, não pulo mais,
mas ainda arrepio. E a gente vai brincando, vai levando, mas ele chamou a atenção. E é verdade, a gente vai se. Né? E por aí cada um sabe das suas questões, dos seus limites. Só a evolução moral, progresso moral, poderá impedir uma catástrofe de nível planetário. Eu botei umas reticências para continuar comentando a questão. Desenvolveu um cérebro de ouro, progresso intelectual, mas o homem, infelizmente, consolidou um coração de madeira infestado de cupins. Isso é o Kardec, isso aí que está dizendo. Mas ele dá a solução embaixo. Só as habilidades e o exímio carpinteiro, quem é o exímio carpinteiro na figura dele? Quem é o filho do carpinteiro? Jesus. Só as habilidades e o exímio carpinteiro sabem como tratar a madeira para evitar que seja corroída pelos cupins. Jesus, através de seus ensinamentos e exemplos, é ele. Lembremos de lembrar e nunca esquecer. Ninguém está aqui aleatoriamente ou pelo mero prazer de viver, conviver, procriar. Não somos turistas, não estamos com passaporte, sim com carteiras de trabalho. Somos alunos dessa maravilhosa escola onde desfrutamos de abundantes recursos didáticos, mas aprende quem deseja. O encontro da razão com o coração, que pode nos ser facilitado pelo estudo da doutrina dos espíritos, tive o cuidado de colocar a doutrina dos espíritos. Estamos falando nela aqui. A doutrina e os ensinamentos de Jesus não são presos, até porque não construiu, como lá em Preto Velho dizia, nenhuma igreja, a não ser em Pedro. Ele pretende botar o Pedro da igreja, mas não uma figura. Isso é importante pelo seguinte, uma das coisas que às vezes mexe muito com a gente, que fica assim, buscando os caminhos e tudo, é quando alguém acha que tem o único caminho. Os caminhos são vários, né? Uns têm uns atalhos, outros não. O importante é que a gente use o coração e na decisão e reflita sobre tudo aquilo que está vendo, né? É claro. Não basta crer em Deus, a religiosidade deve se transformar em um estado de alma, cuja característica maior seja a expressão e o exercício da compreensão e do amor em favor de todos. A sabedoria transcende a inteligência e a cultura. Ela é anímica da nossa alma e divina. Está mais no sentir do que no raciocinar. Só os corações amorosos e iluminados por uma fé sensata e racional a possuem, independentemente das rotulações humanas. Né? Rotular aqui é esse ou aquele. Tem um livrinho pequeno, que é Amai-vos uns aos outros, e tem justamente um capítulo que é sobre, um capítulozinho, ciência e fé. Eu não vou lê-lo, embora seja pequeno, só o último parágrafo. É que toda a verdade da ciência deve convergir para a ciência do amor. Não é um amor romântico, é um amor, aquele amor que a gente deve ter como incondicional, aquele amor fraterno, aquela responsabilidade com aquele que é o irmão seu. Irmão, irmã, vista ele que camisa de futebol vista. Eu ainda fico assombrado quando eu vejo pessoas se baterem e se xingarem por causa disso. Diga-se ele verde e amarelo, que todos somos, ou um pouco roseado, avermelhado, não importa. Não importa. Nós temos um único país. Se eu olhar para um lado eu vejo defeitos, se eu olhar para o outro também eu vejo. Eu vejo, quer dizer que eles existem. Então, o único jeito de votar é conciliando o coração com a razão, né? Não com a razão dos outros, mas com a sua, porque é sobre essa que você vai ter que responder, a você mesmo, né? E aí diz assim, né? O amor.
que acima de tudo ensina a todos os homens a serem irmãos, e que sem a mais comezinhas noções de fraternidade, será impossível de construir-se na Terra uma civilização à altura dos progressos tecnológicos que vêm sendo alcançados. Porque em 1980 eu li um livro e tinha um vídeo, chama-se Um Buraco Branco no Tempo, do Peter Russell. Eu vi isso na formação holística de base. E tem um livro, ele era um economista, uma visão, um economista de ordem mundial, de grandes empresas, mas com uma visão bem avançada. Então lá diz o seguinte, ele oferecia informações, na época, eram 700 e tantos milhões de dólares para poder reflorestar, para poder, o que tinha na época, hoje talvez seja muito mais, para poder reflorestar o mundo, ajudar as nações com mais dificuldades de desenvolvimento, para isso, para aquilo, para dar um jeito na coisa. Achava-se muito. E aí ele dizia logo em seguida, isso da ONU, não era dele não, mas somente em um ano as nações não só as desenvolvidas, gastavam na época 1 trilhão em armamento. Mas 732 milhões para resolver esses problemas não podia se investir. E se nós pensarmos bem na vida de cada um de nós, estou falando de vocês não, mas estou pensando na minha, eu ainda gasto dentro do que eu tenho, pelo que eu já tenho que agradecer muito, mas eu ainda gasto muito mais com coisas que eu diria que ainda são supérfluas do que eu poderia gastar ou não gastar, tendo apenas o necessário. Não estou falando em pobreza, estou falando de me enfiar num canto, não. Eu digo assim, e poderia estar contribuindo muito mais. Eu não falo só no valor monetário da moeda, mas falo no tempo, falo na dedicação, falo no serviço, né? Então, meus irmãos, a ciência, não aquela ciência, que o livro fala muito mais coisas, do Einstein e o Kardec, não aquela, vamos dizer assim, a filosofia dos espíritos, o livro dos espíritos foi feito com bases científicas. O estudo, aquele estudo compartilhado, Kardec usou todo o método científico. Então, a gente respeita o que está ali escrito, evidentemente, que ainda é atual, pelo menos eu leio e ainda releio e ainda vejo atualidade. Vamos pensar nesse estudo. As outras coisas que a ciência nos ajuda, né, nos dá informação, é para ser usado também com o coração, não é verdade? É isso quando a gente vai a um nutricionista para dar uma forma ou para aumentar a forma, como eu tenho uns adolescentes lá em casa. Tem que se olhar. Os suplementos alimentares são para ajudar, mas o alimento também resolve. A gente tem que usar a razão, não só a vontade. A roupa nos enfeita, nos dá um toque, disfarça algumas coisas. De vez em quando você se descontrola e expõe outros que não tem que expor porque não está mais na hora, ou não está adequado, mas tudo bem. O carro nos ajuda a deslocar, pode dar um toque especial, né? Às vezes um carro que você tem existe, mas cada um procurar o seu limite. E toda informação científica que for dada, todo estudo, vou sair da ciência mais, com essa visão mais de tecnológica, e vamos pensar, todos os estudos que nós fazemos aqui, como estamos fazendo, sintam com o coração e usem a razão para aproveitar. Na verdade, quando fala, por exemplo, né, está falando com uma irmã hoje lá, tem gente que gosta de condenar. Na linha até que eu estou mais agora, os pretos velhos, né? Eu tenho sabedoria de preto velho, tem fala preto velho, tem os pés de preto velho, tem um montão de coisa. E nunca ouvi, eu disse para ela hoje, repito, nunca ouvi um preto velho dar alguma orientação que não fosse moral. Alguns são mais, vamos dizer, estão mais adiantados, né? Mas é uma linha que eu nunca ouvi, nunca recebi, nunca recebi de um preto velho que eu tenho ouvido, tenha tido essa oportunidade, nunca li uma coisa que não fosse moralmente adequada. E o carinho que eles têm, né? O carinho que você sente, né, que está sendo dito através da passagem do irmão. Na verdade, os pretos velhos, considerados por alguns irmãos nossos da doutrina como espíritos atrasados,
são altamente evoluídos. Eles escolheram, inclusive, Exatamente. né, vir como E se trabalhador, manter como naquilo, preto velho, na caminhada, né, eles com humildade, seguiram. para que Outros, pudesse aprender. como outros que estão até em outros níveis, Verdade. já avançaram, mas estão ali porque eles que têm a energia necessária para trabalhar. Alguns são pretos Ali. velhos na Umbanda, ou aqui, e às vezes aparecem como médicos em outras circunstâncias. Eu estou dizendo isso por isso, porque não é porque algum livro me diz, ou alguém, algum doutor, Tem que ter doutor, não doutor, doutor é quem faz Ele doutor. vai usar, o senso, né? ele vai usar a roupa de acordo Exatamente. com o seu público. Exato. Bezerra de Menezes, quando trabalha... A imagem do preto velho para mostrar toda a humildade dele. Também. Bezerra de Menezes, na espiritualidade, ele se veste, ele se transveste de preto velho, junto com toda uma equipe, porque para entrar nas zonas mais tenebrosas, né, mais difíceis, né, e mais assim, com baixa densidade, né, que eles chamam, eles se vestem de pretos velhos, para tirar a luz, né, que talvez não os aproximasse dos irmãos, né, e não atraísse aqueles irmãos para ele, porque o objetivo das equipes socorristas é exatamente trazer para eles o irmão, para salvar o irmão, para ajudar os O irmãos. próprio Bezerra de Menezes, ele trabalha como É, Bezerra de Menezes e como pai Jacó. Pai Jacó. E mais aqueles estão tomando conta ali, que é cada cara forte que está ali na porta, em todas as casas. Bom, você só pode dizer o seguinte: estudos ajudam. Estudos nos despertam, fazem refletir, ciência nos faz refletir. Importante, indispensável, para que não ficamos só nas falácias. Mas o coração te dá a determinação. O coração vem através da religiosidade, seja qual for. É o mais importante, né? E a espiritualidade, diz Leonardo Boff, se expressa em cada um de nós pelo tipo de relação que nós mantemos com nós mesmos, com aqueles que caminham conosco nesta terra, com a natureza e através disso com o próprio universo. Então, vejam que são coisas diferentes. Religião, fala preto velho, é caminho. Ser melhor é a meta. Bom, para variar, falei uma opção de coisa que não estava aqui e deixei falar algumas que estavam aqui. Mas é isso aí. Muito obrigado por mais essa oportunidade de refletir com vocês, de ajuda, tá? Depois olhe esse vídeo, que eu acabo de chegar em casa, nem tomei o café da noite, esse profissional incrível que está aqui já manda tudo, né? E ele causa duas sensações minhas. A primeira, de extrema gratidão e satisfação. E quando eu me ouço, uma certa depressão. Só para complementar o que o irmão disse, né? Eu gostaria de mostrar que a escolha de religião, da instituição religiosa, ela é muito pessoal. Né? Tem gente que, por exemplo, gosta muito de ir à igreja católica, se sente muito bem, outras na igreja evangélica, outras dentro de uma casa espírita. Importante é a religiosidade, a prática, né, do Evangelho de Jesus. E sabe que hoje, o respeito a todas as religiões, né, constituídas. E a gente sabe que até hoje nós temos problemas sérios porque existem religiões que são criadas com objetivos altamente financeiros. A gente sabe disso, né, que visam somente o dinheiro, que são as SAs, né, que a gente costuma dizer. Então, escolha sempre a religião pelo amor que você sente, pelo acolhimento, né? Importante é praticar a religiosidade, né? O Evangelho de Jesus é riquíssimo em lições para nós. Se nós cumpríssemos o Evangelho de Jesus, a gente não precisava nem de lei nenhuma, né? Porque a gente saberia viver, respeitar todo mundo. Né? Só tem leis porque somos desobedientes, né? Então, meus irmãos, a gente vai passar para a fase final agora, fazendo os nossos passos. A Soninha vai orientar. Vamos então abrir nossos corações para que possamos receber as bênçãos maravilhosas que são derramadas sobre nós. Vamos pedir a Maria Santíssima,
nossa querida mãe, que juntamente com seu Filho bem-amado, Jesus, nosso Mestre, todos os mestres ascensionados e arcanjos, que nesse instante se acerquem de nós e ajude-nos a encontrar o nosso equilíbrio, a nossa paz, a nossa saúde e a nossa sabedoria. Pedimos a Bezerra de Menezes, o médico dos pobres, esse espírito maravilhoso que nos ajuda curando e amenizando a dor de todos nós. Tome conta, doutor Bezerra, de todos nós e nos ajude sempre que nós precisamos sempre. Nós te rogamos, Pai de infinita bondade e justiça, as graças de Jesus Cristo, através de Bezerra de Menezes e suas legiões de companheiros, que eles nos assistam, Senhor, consolando os aflitos, curando aqueles que se tornem merecedores e confortando aqueles que tiverem suas provas e expiações a passar, esclarecendo aos que desejarem conhecer a verdade, assistindo a todos quantos apelam ao teu infinito amor. Jesus, divino portador da graça e da verdade, estende tuas mãos dadivosas em socorro daqueles que te reconhecem, o despenseiro fiel e prudente. Faze o divino modelo, através de tuas legiões consoladoras, de teus santos espíritos, a fim de que a fé se eleve, a esperança aumente, a bondade se expanda e o amor triunfe sobre todas as coisas. Bezerra de Menezes, apóstolo do bem e da paz, amigo dos humildes e dos enfermos, movimenta tuas falanges amigas em benefícios daqueles que sofrem, sejam males físicos ou espirituais. Santos Espíritos, dignos obreiros do Senhor, derramai as graças e as curas sobre a humanidade sofredora, a fim de que as criaturas se tornem amigas da paz e do conhecimento, da harmonia e do perdão, semeando pelo mundo os divinos exemplos de Jesus Cristo. Amém. Quando bebermos nossa água, imaginemos que ela vá direto ao nosso coração e cure os nossos corpos físicos, etéricos, emocionais, mentais e espirituais. Que assim seja, graças a Deus. Então, meus irmãos, vamos pedir ao Eugênio, mais uma vez uma colaboração, fazendo a prece final, para que a gente cumpra os nossos trabalhos. Vamos orar, meus irmãos. Muito obrigado, tá? Pai de infinita bondade e amor, Pai Criador, Jesus, nosso amigo de todas as horas, nos trouxe o caminho, a verdade e a vida. Espiritualidade bendita, que inspire e oriente os trabalhos desta casa e a cada um de nós assiste. Que cada um de nós leve daqui, respeitados os limites do nosso merecimento, sempre na expectativa da imensa misericórdia do Pai, tudo aquilo que, nesse momento, possa melhor contribuir para o restabelecimento do equilíbrio e harmonia do nosso corpo físico, do nosso corpo emocional e do nosso corpo espiritual. Que possamos repartir essa energia com todos aqueles que em nossos lares, em nossos ambientes de trabalho, em nossa vizinhança social, conosco convivem e estejam necessitando. Que de hoje até a próxima caminhada aqui nesta casa, estejamos dando os princípios da verdade, da justiça e do amor, que o Mestre Nazareno sempre exemplificou e ensinou.
Que assim seja, Pai querido. E pedimos assim a permissão para dar término à nossa estada nesses estudos e oração. Graças a Deus. Bom, gente, só um avisozinho, né, e ao mesmo tempo um pedido de colaboração para o Abrigo Amor a Jesus. Eles estão realizando agora no início de novembro um yakisoba, né, e a gente sabe que aqui nós temos abrigamento de idosos, né, a instituição vive de festas e ficou prejudicada durante alguns anos aí em função da pandemia. Na segunda-feira da semana que vem eu vou estar aqui com alguns convites. Parece que o yakisoba custa R$25 o convite. Então já trago o dinheirinho separadinho, sem troco, para não precisar dar troco. Né? Mas aqueles que vierem vir aqui também, tem outras atividades, né? Tem cartaz lá na frente. Então poderá ser um momento de grande lazer para que vocês possam desfrutar também um domingo gostoso, tá? Então fica o convite para a festa e ao mesmo tempo para que vocês comprem os convites aqui, porque teremos que, a pedido, né, vender alguns convites, tá bom? Deus abençoe vocês, tudo corra bem essa semana.